Olá, bem-vindos! Vocês estão no Design e Arquitetura e hoje tem uma edição muito especial, um programa que ao final vocês vão levantar 1, 2, 3 brindes, porque na nossa conversa vamos destacar o lançamento do livro Cerveja com Design, que é uma publicação que traz as referências, influências para fazer com que o consumidor aí da breja, da gelada, da loiraça, fique muito satisfeito também com o ambiente. A cerveja, que é consumida em todo o mundo, ela é vendida e também aí compartilhada em pubs, bares, botequins, restaurantes e também aí em locais mais sofisticados, atendendo aí uma clientela muito mais apurada. Mas para todos os ambientes é necessário a integração. E quem vai fazer para a gente toda essa análise e vai trazer aí os detalhes do que realmente é o clima necessário, o tipo de ergonomia, o tipo de cores e também aí o ambiente em geral, é a nossa convidada de hoje, que veio de longe, hein? Ela mora na Austrália e está aqui no Brasil para o lançamento do livro, que é a Miriam Gurgel. Muito obrigada pela visita aqui ao Design Arquitetura, Miriam, e mais uma vez aí agradecendo a todos os envolvidos, né? Porque a agenda da Miriam aqui no Brasil realmente está lotada para o lançamento do livro, que a gente a partir de agora vai passar os detalhes. Queria começar por aí, Miriam. O livro, a publicação, a mais recente, né? Depois vamos falar das demais. Ela é voltada mais para quem quer fazer designer ou para quem quer entrar no mundo dos negócios da cerveja? Primeiro eu queria dar um abraço a todo mundo, né, que está aí me vendo, que está assistindo o seu programa. Parabéns por esse programa fantástico. E obrigado de coração de ter me convidado para estar aqui falando com esse público maravilhoso seu. O Cerveja com Design, ele analisa uma forma, tanto a cerveja, né, como onde você consome, onde você estaria consumindo a cerveja. Foi um trabalho meio assim de uma série que eu comecei a pesquisar, que começou com o Café com Design, que agora é a Cerveja com Design, que é onde as pessoas, como as pessoas consomem a cerveja e como que elas, como é esse ambiente, tanto no Brasil como no mundo todo. Essa coisa do design, né, do design comercial sensorial, onde você vai ali tomar uma cervejinha, você escuta o barulho, você sente o cheiro da comida que está envolvida com a cerveja, no caso do café a mesma coisa, o cheirinho do café que vem. Então é toda essa coisa. O livro ele é destinado às pessoas que gostariam de aprender um pouquinho mais sobre a cerveja, não no modo totalmente aprofundado, mas um conhecimento legal sobre a cerveja. O pessoal de design que quer conhecer como é esse universo onde as pessoas vão, dos terceiros lugares, onde as pessoas vão consumir, e aos curiosos que gostam da cerveja e aos gourmets, a todo mundo. Ele é um livro muito interessante, na mesma linguagem dos outros, uma linguagem simples, e que é para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais sobre a cerveja e o design envolvido nessa nossa loirinha, né? A nossa loirinha. É verdade. E essa publicação, ela precisou também aí cair na estrada, né? Seguir para conhecer também, porque afinal a cerveja ela é comercializada no mundo inteiro e também são diferentes hábitos e costumes em relação aí a como se consumir. Tem lugares muito mais assim requintados, lugares muito mais abertos, mas a danada tá lá na mesa. Só que esse composto, ele precisa realmente aí de nuances, né? Que você foi buscar, você viajou bastante. Eu viajei bastante, fui em diversos países para ver como as diferentes culturas consomem, a importância que dão a essa bebida e ao modo de consumir essa bebida. E a gente está vivendo um mundo da internet, onde tudo é muito rápido, onde todas as coisas vêm para a gente hoje num apertar de um botão.
Então, para trazer para a gente também essa importância da parte cultural, né? Como que cada país com sua determinada cultura consome o produto. Agora a gente nessa faixa, né, nessa fase, nova fase, que é a fase gourmet, né, das cervejas artesanais, que está ocupando o mundo inteiro, e você já ter mais a diferença de diferentes copos para beber a cerveja. Mas sabe, Luciana, de coração eu espero que a gente nunca perca essa nossa brasileirice de tomar a cerveja no copinho, sabe? Aquele tradicional copo, né? Que chega num bar, né? Ou a gente, sabe, na sexta-feira a gente fala assim, toma uma cerveja com os amigos e tal. Aí vem o garçom com outro tipo de copo. Não, traz ele lá, traz o tradicional, né? Eu espero que a gente nunca perca essa brasileira. Essa capa tá muito bonita, eu vou pedir aqui a produção para mostrar. E ela retrata o quê? Essa capa é de um pub inglês, onde eles vendem a cerveja artesanal, e eu procurei com essa foto mostrar a representação. Eles têm, por exemplo, as cervejas artesanais deles, e eles têm, por exemplo, nas luminárias que vocês veem aí, são as garrafas que eles usam nas próprias cervejas deles. Você vê que tem a cor, basicamente, né, que a gente vê presente nesse pub, que já é um pub mais contemporâneo, não é um pub tão clássico. Você já vê a cor da própria cerveja aí, né? Sim. Então você vai no local e você tem a cor da cerveja. A gente define essa cor. É uma cor da cevada, né? Uma cor, né? um amarelo alaranjado. Você vê o cobre, a presença do cobre, a exploração das... E isso que eu gosto muito nesse determinado pub é esse contraste, né? De você vê lá no fundão, assim, a gente tem aquela parede de tijolo e ao mesmo tempo você tem o cobre que é totalmente liso, brilhante. O cobre está também agora ocupando também muitos projetos para cozinhas, né? Está presente, sim, pela cor também. O laranja está muito em voga. Luminárias, né? Também. E o laranja, como a gente costuma dizer, é a cor da confraternização, né? Da socialização. Então é a cor que a gente usa e procura utilizar, uma cor indicada para locais onde você vai estar com mais pessoas confraternizando. Vou dar aqui alguns recados, porque tá chegando muitas perguntas, legal ver essa participação, realmente essa interação. Temos aqui a Ana Paula Niederauer, o Maurício, temos também a Ana Lúcia, Catarina, Cilei e Viviane. Bacana, viu? Já começa aqui com as perguntas, porque sabe o que a gente vai fazer agora? Além de realmente entender o que é a cerveja aí com design, a gente vai entender todo esse processo que a gente dentro do setor, né, dentro da área muito mais de criação, a gente fala de correlatos, né, o que foi buscar, como foi, por que surgiu e como que isso foi composto dentro do trabalho final. Eu busquei algumas coisas, algumas referências em cima do que a Miriam adiantou pra gente, né? Pra gente bater um papo um pouquinho, para entender também essa ancestralidade que é o lastro dessa bebida aí tão popular que é a cerveja. Tem uma história, e aí eu selecionei algumas imagens para a gente também sempre remeter, né, ao nosso histórico dentro do nosso conjunto cultural, que se envolve aí também com os outros aspectos, como você mesmo agora disse, viajou bastante, e se para cada região, para cada momento, e aqui no Brasil é bem diferente. E começou lá atrás, né? Cerveja, ó. Cerveja é coisa boa, vem lá dos deuses. Vem lá dos deuses e começou meio como surgiu como um erro, né? E aí ele passou para a Idade Média, que também foi mantida, viu? Tem uma história em torno que os grandes moinhos que ficavam próximos aos conventos, né? Todo mundo ali realmente trabalhava em torno aí da cevada e transformando aí a cevada como uma bebida principal. E com essas diferenças, né, essas nuances em relação a regiões, né? Tem gente que bebe muito mais quente, muito mais gelada, né? E isso aqui é uma típica distribuição, mas antes ela ocorre como uma cerveja artesanal, né?
Isso também é muito importante, a gente está crescendo bastante, você mesmo. Ali, ó, já começam as frases, gente, daqui a pouquinho, ó, a vida é feita de escolhas. Cerveja ou vinho? Segura aí, produção, que tem uma próxima aí, deixa eu só ela explicar um pouquinho o que é realmente esse momento da indústria, fora aí de grande escala, mas ela voltada mesmo para gosto, paladares, né, locais. Onde eu vi muito isso, assim, de uma forma bem precisa, foi na Inglaterra, onde eu até cito que são os mini pubs e as mini cervejarias. E é uma coisa muito interessante porque esses mini pubs, que são micro pubs, são pubs pequenininhos, mas corredores, muito não mais. o local, a área ocupada por esses pubs são pequeniníssimas, muito pequenininhas. Chega a ter o quê? 5 metros por 10 no máximo, 50 metros quadrados no máximo, onde você tem mesas, algumas mesinhas para 2, 4 pessoas, e as pessoas vão ali, tem várias cervejas artesanais, que eles chamam que eles buscam até as cervejas do quilômetro zero, que eles falam que não tem muita distância para estar trazendo a cerveja para o consumidor. Então que até seria sustentável até nisso, né? Que você não gastaria muito para trazer a cerveja. E ali, a única coisa que eles fazem é consumir a cerveja. Não tem a coisa de beber comendo. Você vai ali unicamente para experimentar cervejas artesanais diferenciadas. Grandes, né? Às vezes sim, às vezes não. Você vai com um amigo, eles têm até uma certa organização que cadastra esses micropubs e que você vai visitar de vez em quando cada um deles para experimentar diferentes formas. E isso está chegando aqui também. E quando você chegou aí nesses pubs, nesses locais aí de visitações e falava, ó, sou brasileira. Tinha alguma pergunta assim, quer de uma outra maneira? Quer o colarinho? Não quer outro copo? Tinha alguma... Não, esses lugares, esses micropubs, eles são muito pequenininhos e especializados na própria cerveja deles, e até o design de interiores do lugar é bem interessante porque não é um design que ostenta, é um design que realmente reflete a coisa, né, informal, artesanal. Então o próprio design do local ele é voltado para o artesanal. O que já é diferenciado de alguns pubs que eu visitei também, que também são de cervejarias, de cervejas artesanais, que já são tecnológicos. Então a história é completamente diferente. Então você já vai, a torneira é tecnológica, você põe o cartão e você pode até, isso que é interessante, você não precisa encher o copo. Se você quer experimentar, você põe o teu cartão lá e põe só um pouquinho para você experimentar se você gosta. Você paga só aquele pouquinho que você pôs. Se você gostou, se for comparar aqui, olha, em São Paulo, né, onde o estúdio da Altiv fica em São Paulo, a cerveja, né, mais comum, ela tá aqui em torno de R$12 a popular. Já as trabalhadas com teor diferenciado, chega até 30 e acima disso. Lá, mais ou menos, é o que? Que é se experimentar nesse pouquinho. Se for um comparativo, né? Que é o euros. Mas você paga, por exemplo, se você vai tomar só um pouquinho, por exemplo, se você pagaria, vamos supor, 7 euros um copo cheio, então é só o proporcional ao que você tomou. Você vai pagar 1 euro, 2 euros só pelo que você está experimentando. Sim. Então é proporcional. Se você não gostar, você não toma. Se você gostar, você toma. Então é uma coisa muito assim, porque alguns lugares, por exemplo, com essa coisa é a mesma coisa que aconteceu com o café, né? O café ele passou a ser, que antes você pagava R$2, R$1, R$1,80, até €1,80 na Itália, quando é o café normal, né? Você vai a 5, 6, 7, R$10, quando é um café elaborado, e você vai, mesmo na Itália, agora está entrando o café Starbucks, né, que está maior confusão em Milão com isso, porque estão criando um negócio enorme lá, e estão contra, porque é um contraste cultural, né? Eles, na cultura deles, não é essa de sentar e tomar café.
Agora, então, tem umas cervejarias absurdas também, que você chega lá e tem 70, 90 tipos de cerveja. Aí tem que se programar para ficar um período ali, né? É 90 tipos diferentes de cerveja. E tipo de público? Mais homens, mulheres, idades? Aí que tá. Tanto na parte... hoje em dia, o que a gente faz, né? Você cria o espaço, você determina qual é o seu público-alvo, quem é que você quer. Os mais tradicionalistas, é lógico, por exemplo, tá surgindo uma categoria que são os gourmets do café, os gourmets da cerveja. Então, para você ser realmente um gourmet mais assim, quer dizer, o teu poder aquisitivo tem que ser um pouco maior para estar consumindo só essas cervejas mais artesanais, mais assim. Mas você vê muito jovem, você vê na Austrália principalmente, tem muita cerveja artesanal, muita. É um contraste, inclusive, porque eles têm a produção, você pode fabricar, eles fazem em casa a cerveja também. Então tem vários tipos de... eles produzem, os mais jovens que não têm tanto poder aquisitivo para estar consumindo a cerveja, eles fazem a cerveja em casa. Você gosta de cerveja? Eu gosto, eu sou fraca. Eu sou muito fraca com bebida. Mas parece que tem uma pessoa aí que conduziu bem, né? Que é o seu parceiro no livro, que além de gostar, ele trabalha com o tema cerveja e na função de degustador, que é o José Márcio Fernandes Cunha, que fez aí essa outra parte mais técnica, né? Isso. Mira aí detalhando muito mais a questão aí da composição. E vamos mandar um abraço aí, eu selecionei também algumas imagens aí do Zé Márcio, vamos fazer, já se tornou aqui nosso amigo do design de arquitetura, um grande abraço. Espero aí também que ele esteja com a gente. Tá entrando gente da área dele aqui, dando muito, um viva aqui, ó. Maclay Matos, Leda, Marisa, Valquíria, Kellen, Rita, Denise, muitos vivas aqui falando sobre também a participação do José Márcio Fernandes Cunha, que ele é formado em turismo e especialista em gestão aí de restaurantes, é sommelier de cervejas, vinhos e cachaça. E ele é integrante aí da delegação brasileira e teve um campeonato mundial de sommelier de cervejas na Alemanha. Ele esteve lá e marcou muito bem. E faz palestras, eventos nacionais, internacionais, sempre aí com o tema voltado também a conhecimento e histórias em torno da cerveja. Temos aqui uma tabelinha de consumo. Vamos ver se confere pelos locais ou pelas pesquisas que a Miriam fez para o livro. Estima-se que o homem, tanto mais o homem pela condição física, ele utiliza aí, bebidas pelo menos há 30 mil anos. Cerveja com a gente realmente em toda a trajetória, cronologia aí, realmente humana. E aí vem para o consumo. O principal país em consumo é a República Tcheca. São 160 litros por habitantes ao ano. Aí vem a Alemanha. A Alemanha também, 140, hein? O consumo per capita aí bem alto, hein? Aí vem a Dinamarca, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Irlanda, vem a Bélgica, vem a Inglaterra, vem a Austrália. E cadê o Brasil? O Brasil tá chegando. Estados Unidos, Brasil. O Brasil consome 40 litros habitantes ao ano. Esse é o consumo per capita. Dentro do segmento que a gente acaba acompanhando também, envolvendo, né, também outras situações com que faz a indústria da cerveja aqui no Brasil ter aí realmente disputas e às vezes também campanhas e formas diferentes. Tudo muda. De repente a cerveja ela tá com um trabalho mais voltado para as cores, para lembrar. Daqui a pouco a outra concorrente trabalha com rótulo. Daqui a pouco a outra faz aí campanha já entrando no verão, né? O que fazer com o verão? E uma outra que está usando um slogan muito interessante, porque é assim, aqui no Brasil tá assim. Vou fazer uma festa.
festa, você veio. Então não esquece, aquela caixinha de cerveja e mais 1 quilo de carne. E essa cerveja é aquela que você vai consumir. Então aí o compartilhamento, a organização, o pensar em festas, em comemorações, tem a cerveja ali também relacionada. A cerveja, então, ela é realmente um fator sociocultural. Ela é, como é o vinho e como é o café. Ela é um agregador, porque ela começou na realidade, né, ela era utilizada como alimento, porque, e até foi utilizada quando surgiu a cerveja, como uma opção para água, que a água não era potável, então era uma forma da gente evitar a contaminação e doenças na Idade Média. E daí continuou como uma coisa alimentar. Na Alemanha ela é entendida muito como uma contribuição alimentar nas pessoas, né? A cerveja, ela começou, por exemplo, na Inglaterra. É muito interessante você analisar que já na Idade Média, quando surgiram que seriam os primeiros pubs, as primeiras casas onde se vendia a cerveja, e até hoje os pubs eles têm um significado muito importante culturalmente na Inglaterra. Por quê? Porque eles têm também regiões, e se a gente excluir Londres, né, aquela região já mais habitada, mas se você for para o interior da Inglaterra, que é maravilhoso visitar, você tem algumas vilas, né, cidades, algumas coisas, um contexto pequenininho, e ali tem um pub. E esse pub é onde se agregam as pessoas que vêm de fazenda, que não têm um contato maior com pessoas. Então o que acontece? À noite, final da tarde, à noite, todos vão para lá. E esse pub é um importante cultural, é um agregador cultural, onde ele tem à noite karaokês, onde ele tem à noite perguntas e respostas. Então ele é o responsável como agregador cultural do consumo da própria cerveja. Miriam, já vou aproveitar e fazer uma pergunta para linkar aí ao assunto do André Ribeiro. Ele quer saber o seguinte: como acertar e fazer sucesso, principalmente na questão da funcionalidade desses locais exclusivos para cervejas? Aí que tá. Eu digo assim, quando você vai fazer o projeto para um local comercial, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é: qual é meu público-alvo? Então, qual é o meu público-alvo? O meu público-alvo é um público mais jovem, mais tecnológico? Então, são opções diferentes que você tem para estar fazendo a distribuição. O meu público, eu quero que ele venha, sente e fique ali e consuma. Alguns exemplos que eu coloquei no livro de pubs mais tecnológicos, eles praticamente não têm muito lugar para sentar, não é uma coisa assim mais gostosa, mas você vai ali com os amigos, comer uma coisa rápida, experimentar, mas é a tecnologia, assim, aquelas torneiras maravilhosas, tecnológicas, com o seu pad, com o seu computador agregado. Então você vai fazendo as coisas mais tecnológicas. Se você quer um local onde as pessoas vão ficar, onde elas vão sentar, daí então a funcionalidade é baseada em você ter mesas, de você ter cadeiras que as pessoas gostem de sentar, e onde você possibilite que as pessoas servindo, que as pessoas andando no local, andem com segurança, que carreguem o chopp, carreguem a cerveja de uma forma de segurança. Tudo depende do público-alvo que você queira. Chegou mais uma pergunta aqui, muito legal, viu? Aqui a participação de vocês. É isso aí, vamos fazer o design e arquitetura realmente entrar no nosso dia a dia. Kaique Ribeiro pergunta assim: aonde encontro essas variedades? Se eu for agora preparar um roteiro de viagem, por onde eu devo começar? Olha, tudo depende para onde que você quer ir. Por exemplo, se você fizer a sua viagem basicamente indo para, vamos supor, a Inglaterra, você pode fazer essas pequenas, tipo alugar um carro e vai nesses lugares pequenininhos, conhecendo essa forma maravilhosa de estar consumindo a cerveja. Se você vai, por exemplo, para a própria para Pilsen, você pode visitar e pode conhecer cervejarias grandes
e conhecer também dentro da Dinamarca, dentro de Pilsen, da República Tcheca, lugares assim, pubs maravilhosos. Visitei locais tecnológicos muito, muito interessantes. Então depende, tem livros e livros sobre o assunto, mas basicamente é visitar. Eu sou fã assim da Alemanha, da própria Alemanha, para essa forma diferenciada de estar experimentando a cerveja. Até na Alemanha, eu tenho uma amiga que mora lá, então ela me levou a Bamberg, que é um lugar onde tem a cerveja que é feita, cerveja defumada com cheiro de bacon e com gosto de bacon. Nossa, quer dizer, é completamente diferente. Olha, a gente vai entrando um pouquinho também na questão do designer, trabalhando também que com sentidos, que é o design da própria né? cerveja, porque é assim, eu acho que o design ele está presente. Por que eu escolhi esse tema, né? Cerveja com design e café com design. Porque quando você vai preparar tanto o café como quando você vai preparar a cerveja, na escolha dos grãos, você está tendo um processo criativo e um processo de design para atingir um determinado gosto. Na cerveja a mesma coisa, a escolha dos grãos, o processo de fermentação, tudo é um processo de design. Então mostrando como o design no rótulo, como você falou, né, que alguns buscam a diferenciação no rótulo. Se você vê os rótulos das cervejas artesanais, eles são assim o máximo. Tem um mais louco do que o outro. Lembra até brasões, né? Tem mapas. Tem um que é gozadíssimo, que é o que está no livro também, que é a Tiki Monkey, que é uma cervejaria da Austrália, fantástica. E ela, o Tiki Monkey, é um macaco. Então, mas é um macaco tiki, é um macaco, né? Então ele está tanto na presença do branding, né? Ele está em locais nas paredes, ele está no rótulo, ele está no papel que você usa para colocar cervejas dentro, no copo. Então é muito gozado assim, os títulos e a criação dos próprios rótulos de cerveja. Estão pedindo aqui para dar mais detalhes pela aí, porque além de arquiteta, designer, ela se dedicou muito a escrever livros, e livros que são assim realmente guias e que resolvem para quem aí está na área, né? Vou começar mostrando alguns, vou pedir aqui a produção também para mostrar lá para vocês algumas capas, mas eu vou falar aqui de 3 rapidinhos. Ó, este é Projetando Espaços, Guia de Arquitetura de Interiores para Áreas Residenciais. Esse é o primeiro filho. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Vamos para o próximo, que é Guia de Arquitetura de Interiores para Áreas Comerciais. Tá aqui, ó. Todos eles são livros teóricos, não são livros de moda, não são livros que... são livros de cabeceira para o profissional da área, e são livros realmente que você vai estar consultando sempre, tá? São livros teóricos numa linguagem absolutamente simples. E esse aqui é o Projetando Espaços, Design de Interiores, com esses detalhes. Vamos para outra, porque ó, já foram 3, né? Vou pegar aqui para, ó, são 3 aqui, eu vou deixar, ó, esses 3 já falamos e vamos daqui a pouco repassar. Organizando Espaços, também aqui, muito bacana, que é um guia de decoração e reforma de residências. Esse eu adoro, esse livro, eu acho que ele é também com todas as medidas, ergonometria, que você precisa para fazer uma reforma, ou mesmo como profissional da design de interiores, ele pega como você precisa entender o que está acontecendo em cada ambiente, o que você precisa ter nesse ambiente para que ele seja funcional. Mais um aqui, vamos falar agora do design baixo consumo energético passivo. É o guia para conhecer, entender e aplicar os princípios do design passivo em residências, tá aqui também. Esse é conforto ambiental, como que você faz? Basicamente, ele reflete, é o que a gente usa muito na Austrália, na parte de projetos residenciais, como você usar o sol para aquecer e como você usar o vento para resfriar. Muito interessante, né? Pouca energia. É o que a gente sempre fala aqui, dentro do design e arquitetura, os profissionais trabalham para fazer realmente aí o melhor e atender essa demanda, as necessidades do nosso dia a dia. E chegou, não? Hora do café.
café, tá aqui, ó, com detalhes para vocês. Esse café da capa é um café na África do Sul. Esse foi uma parceria com a Eliana Helvas, que é também uma super profissional trabalha com pão de açúcar. Ela é uma super profissional na área do café. E esse da capa é um café muito interessante. Esse é um café na África do Sul que ele é baseado no estilo punk, steampunk. É muito interessante. Vou pedir então agora para passar rapidinho as imagens dos livros. Vocês vão achar tudo, é tudo pela editora? Todos pela editora Senac. Então é muito fácil localizar, tanto pela internet, nas grandes livrarias. Temos aí todas as publicações já disponíveis. Desta maneira aí completando esta participação mais do que especial. Não falei para vocês? Isso aqui, ó, só tá começando, hein? Olha o envolvimento que a gente tem aqui já de designer e também arquitetura. Aí o café, bem fácil, hein? Depois, no final, tá aí o lançamento, né? Que a gente tá esperando tanto e chegou aqui. Aqui em São Paulo tem uma agenda, né? Será dia 3. Ela tem, a agenda dela tá assim, vai pro sul, volta, vai pro Rio, volta, vai pro interior de São Paulo, volta, vai. E dia 3 será na terça-feira. Na terça-feira, às 18 horas, no Conjunto Nacional, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Tá todo mundo convidado para vir festejar com a gente o lançamento desse do meu último livro, O Cerveja com Design. E não para por aí, viu? Porque a Miriam, ela tem uma contribuição fortíssima para a formação de novos designers e atualizando também os arquitetos, porque a Miriam participa de publicações voltadas aí para uma universidade que é a Unicesumar, tá aqui, ó. É um trabalho feito, né, Miriam, já há um tempo e que a Unicesumar, ela acabou lançando um curso e é o pioneiro no Brasil formando design de interiores pelo sistema EAD. Não é fácil não, porque eu faço. Não é bem assim não. É difícil no conteúdo da aplicação, por quê? Tudo você precisa realmente ter uma dedicação para fazer. Tem a parte toda do conhecimento aliada à parte técnica. E preparamos tudo, viu? Desde projetos, desde plantas, desde aí de pesquisas, tudo reunido. E temos que comparecer para as provas também aí que ocorrem por módulos. A leitura é sensacional. Esse aqui específico tem aqui, ó, a citação a Miriam Gurgel. Eu fui convidada pela Larissa, que é a coordenadora do curso, para participar desse projeto deles, desse livro, que faz parte do curso à distância. E foi um prazer enorme trabalhar com eles, então foi mais uma participação dentro da área do design, de ensinar. Passar para as pessoas. Posso assinar embaixo. É a minha segunda EAD, né? Que eu tenho a formação como jornalista, comunicação social, mas eu fiz docência e parti agora também para essa comunicação que eu acredito realmente que vai daqui para frente agradar a todos e quem entender aí, saber mais e usar realmente todos os recursos do designer, vai poder aplicar em qualquer área. Então, por isso nós estamos nesse espaço e eu só tenho a agradecer, porque cada vez mais a gente busca aí conhecimento e faz o compartilhamento. Tem mais detalhes aqui, porque esse programa não parou, hein? Não falei que é rico de conteúdo? A gente tem aí também uma situação de que você está há quanto tempo fora do Brasil? Eu fui embora 18 anos atrás. Só que antes ela passou por escritórios, começou como estagiária, passou por escritório, tem uma marca aqui em São Paulo, continua nessa consultoria, né? Continuo. Eu comecei, eu fiz, o pessoal brinca comigo, né? Pergunta, como que faz, tá? Não, todo mundo que estuda, gente, demora
demora, vai ser difícil, não é fácil começar, não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém começar. Então, o que a gente precisa é muita dedicação, é querer muito, é ter persistência. Eu fiz estágio em diversas áreas, fiz estágio com o Sig Bergamin, que na época dos anos 80 era o mestre da área de design de interiores. Fiz também estágios na parte de urbana, né, de arquitetura, que é a minha paixão também. Fiz muita coisa com as favelas, fiz 4 anos quase 3 anos de estágio na parte de favela. Fiz estágio com o Adolfo Lindenberg. Então, quanto mais áreas você for, melhor vai ser, até chegar nessa parte de você realmente escolher qual é a área que você quer trabalhar. E para você, hoje, com essa carreira consolidada, com essas contribuições, né? Porque quem segue aqui detalhes e faz o acompanhamento, percebe que os livros da Miriam, eles trazem um pouco, eles são guias e vão mesmo para a área de função. O que eu vou dar função àquela peça, àquela área que eu vou projetar? Eu sinto isso. Eu sou funcionalista. Sim. Eu sou funcionalista. E olha, realmente de cadeirinhas. Que nos ajuda a seguir, né? Quem está buscando aí mais conhecimento. Tem até uma imagem porque eu estou fazendo palestras em diversos lugares. Eu tive agora em Campo Grande, cheguei de Campo Grande, já fiz Campinas, hoje estou fazendo Jaguariúna hoje à noite, segunda-feira eu vou para o Rio. Não disse a gente? Fazer São José do Rio Preto, Prudente, infelizmente ontem eu não pude ir a Osasco, mas é uma imagem muito interessante que é fácil para vocês guardarem a coisa. Eu digo assim, qualquer projeto, quer seja de arquitetura, quer seja de design de interiores, ele assim, a gente imagina um corpo humano, né? Então, o corpo humano, a imagem que eu tenho assim, o bebê nasce peladinho, né? Então, a função, a planta, seria o corpo sem estar vestido. Então, você precisa fazer com que ele funcione. Depois que ele funciona, daí existe a segunda personalização, que é personalizar a roupa que ele vai vestir. Então, eu sempre bato nessa tecla. Vamos fazer os projetos, gente, que funcionem. Não adianta você ter um projeto sem embasamento, um projeto que não funcione, que não tenha circulação adequada, que não tenha a distribuição, que você não possa exercer as coisas que você queira dentro dos ambientes. Depois que você fez isso, você veste com a roupa que quiser. Olha, realmente a funcionalidade aí levada a sério e principalmente, né, com essa contribuição que depois vai ficar esse resultado, né? Porque a estética, ela é importantíssima, não pode ser esquecida de maneira alguma, mas a função, uma estética, você tá super bem vestida, mas tá com o corpo doente, não é bom. E você tá com o corpo legal, mas uma roupa que te aperta, também não é bom. Então, que a gente tem esse conceito do neném nasce peladinho. Então, vamos fazer com que ele funcione realmente, sem estar vestido. Bacana, né? E tem mais, eu tenho muito mais conteúdo, porque sabendo que Miriam estaria aqui com a gente no estúdio em São Paulo, vem pergunta de longe, então veio tudo aí pelo nosso momento gravado aqui pelo WhatsApp. Eu quero aqui pedir a produção para apresentar a primeira pergunta. E a partir disso a gente começa aí também a responder as demais aqui chegando pelas mensagens. Vamos ouvir Larissa Camargo. Sou também coordenadora do curso de Design de Interiores na modalidade à distância da Unicesumar, o maior curso de Design de Interiores hoje do Brasil. E hoje estou aqui para fazer uma pergunta, né, para Miriam Gurgel. A gente já se conhece, já nos conhecemos, Miriam, beijão, a gente se vê semana que vem, mas tendo essa oportunidade aqui de antecipar um pouco sobre minhas dúvidas, eu sei que você tem muito aí para compartilhar, quero te perguntar, fazer uma pergunta. A gente conhece, a gente tem o hábito de dizer que o Brasil está sempre muito atrasado sobre o que é lançado no resto do mundo, sobre o que a gente encontra aí de tendências. Sei que você está lá na Austrália e sei também que você viaja bastante pelo mundo.
E é justamente isso que eu queria perguntar para você. Realmente a gente está tão atrasado assim em relação ao resto do mundo? A gente não tem... Você acha que o que é lançado aqui como tendência já foi há muito tempo atrás lá utilizado? Realmente a gente tem esse delay aí em relação ao design no resto do mundo? Aí mata a minha curiosidade. Miriam, beijão pessoal, beijão Luciana. Tá aí, obrigada Larissa Camargo, que é coordenadora aí do curso de Design de Interiores, e fazendo aí a participação, e um grande abraço, viu? Sempre aí muito direta também nas análises, em todo o material que a gente está recebendo e compartilhando, como o polo aqui de São Paulo, da universidade. E aí? O que podemos mandar de resposta para a Larissa? Não, a gente não está atrasado. Não está. Não tá. O que... hoje a gente vive na época da globalização. Não dá para estar atrasado. Porque tudo que está acontecendo lá fora já está aqui dentro. Já está num toque de botão. Então, se você pesquisa, se você vai atrás, você sabe exatamente. Você tem grandes projetos. Eu tive na Livraria Cultura da onde foi? Livraria Cultura... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, Shopping Iguatemi. Shopping Iguatemi. Eu fiquei, assim, pasma, sabe? É um projeto maravilhoso. Corredores largos, ele é tem feito para passear. Arquibancada, mas uma coisa maravilhosa que você não encontra lá. O que eu acho que acontece com o povo brasileiro é assim, ele idealiza muito, ele idolatra o que é made in Italy. Tá? Ele idolatra, tudo que é feito na Itália é maravilhoso. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. As coisas eram assim há anos atrás. Hoje em dia, a gente já tem um outro tipo de design, que é o design, tanto o design que acontece na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca, o escandinavo, que já vem superando o design italiano há muito tempo, há muitos anos mesmo. Mas mesmo assim, o design escandinavo, ele não é um design muito adaptado a gente. Porque o brasileiro, ele tem essa coisa latina, ele não é uma pessoa que consegue sobreviver no minimalismo. Pelo menos a grande maioria da gente não consegue sobreviver. O que eu acho é que existe uma deficiência do brasileiro de não procurar suas próprias raízes. Que nem eu estava conversando em Campinas e me disseram, não, a gente leva todo mundo para Milão, para a Feira de Milão todo ano, e papapá. Eu falei, parece que é um sonho, né, de consumo. Parece sabe quando você está completando 15 anos, tem que ir para Disney? Exatamente. Parece que é a mesma roda. Daí eu perguntei. Pensa fora da caixa, né? Eu perguntei para eles, vocês já foram a Salvador? Vocês já foram visitar o Pelourinho? Sabe, com seus alunos? Porque aquilo ali, gente, eu venho para cá, assim, eu amo arte brasileira. Eu acho que você volta com muitas referências, pesquisas, sabe? Tudo pra... tive em Campo Grande, agora fui na Casa do Índio, na Casa do Artesanato. Nossa, trouxe coisas pra mim. Assim, eu amo. Eu acho que a gente tem umas coisas que podem ser adaptadas ao minimalismo, quer dizer, fazer com que aquele minimalismo tenha a cara da gente, sabe? Que é o que eu tenho falado nas universidades esse ano. O problema da personalização. De lembrar que a gente é brasileiro, sabe? Da cultura brasileira, e representar não quer dizer que a gente vive de cocar, mas é aquela coisa da gente lembrar das nossas madeiras, lembrar das nossas raízes, das nossas cores, sabe? Que são absolutamente maravilhosas. Esse composto, né? Mas a gente não está atrasado, não. Vou aproveitar e chamar também aí a nossa parceira jornalista, que é do Grupo Casa, a Sandra Sinico, que tem uma pergunta que vai nesta linha. Oi Miriam, minha pergunta é sobre os elementos de decoração brasileiros, tipicamente brasileiros, usados nas casas modernas hoje em dia, ou seja, o que é valorizado como esteticamente brasileiro na decoração das nossas casas. A pergunta é sobre os elementos de decoração brasileiros, tipicamente brasileiros, usados nas casas. Exatamente o que eu falei. Assim, eu acho que a gente tem que adorar a nossa brasilidade.
A gente vê, por exemplo, eu estava lá em Campo Grande, quando eu fui visitar as coisas, eu estava conversando com um dos professores lá, ele falou, não, Miriam, você tem que visitar não tive tempo, infelizmente, mas você tem que visitar o Museu do Índio. E ele falou assim, tem uma fila astronômica de gente de fora. Então, quando você vai em Milão, eles perguntam, né, daquela coisa brasileira. Eu lembro que eu trabalhei um mês em Milão, num escritório de arquitetura, e fiz umas palestras na pós-graduação de lá. E eles me perguntavam do Politécnico. E o professor que me levou para lá, ele falou assim, Miriam, fala pra gente da cor, da solaridade brasileira. Interessante, hein? Essa necessidade é isso que está a gente tem acontecendo, isso assim, é a prática mesmo, isso que é legal. A gente tem que ter parece que faz mais coisa ter um vaso que é made in Italy do que ter uma coisa que seja feita aqui, seja feita pela gente. E não pensar só assim, é uma peça de artesanato, é muito mais, uma coisa mais autoral. Que eu quero aproveitar e já emendar aí a pergunta da Cláudia Janini. Olá Miriam, meu nome é Cláudia Janini, eu sou atriz, artesã, trabalho com reaproveitamento de material reciclado. Eu tenho um trabalho autoral, isso é um colar feito de cápsulas de café da Nespresso, a parte de dentro dele, o acabamento é feito com caixinha de leite, Tetra Pak. E o que eu queria saber de você é o seguinte, esse trabalho autoral, essa busca pelo desenvolvimento de técnicas, esse trabalho autoral, ele está em alta, ele é procurado, é valorizado? Tá aí, ó. Inclusive mostrando aqui também, olha, trouxe aqui. Interessantíssimo. Ela preparou também aqui para o programa. Isso aqui são as cápsulas, viu, gente? Do que sobra, né? Depois a chegada, né? Todo mundo aí quer a facilidade na hora do cafezinho, uma máquina em casa. Só que acaba gerando aí, por ano, 8 milhões de cápsulas descartáveis, produzidas aí ao longo do ano passado, esses números do ano passado. E esse número aí de cápsulas descartadas chega a ser suficiente, estão preparados para ouvir, para dar a volta ao mundo 11 vezes. Vou pedir aí a produção para mostrar essas fotos, vocês vão identificar isso muito no supermercado. Esse tipo aqui de material aplicado, ele vem dessa parte da cápsula que é o copinho, que quando você tira o lacre, você utilizou na máquina, fica um pouquinho o resíduo ainda do café lá dentro, aí você tira o lacre e desse lacre, o copinho, ele é amassado com martelo de madeira, aquele mesmo que a gente usa na cozinha para realmente preparar a carne, amaciar outras peças. É feito dessa maneira. E atrás, como a Cláudia Janini explicou, é feito aí um recorte com a caixa do leite ou a caixa realmente de outros materiais. Muito bacana, viu? Está aqui utilizando. É lindíssimo. Isso me lembra também... Leve. É, lindo. E o que me faz lembrar também que na cerveja, quando eles inventaram a primeira latinha, a primeira não, a segunda ou terceira, né, na evolução do abrir a latinha, lembra quando começou com você abria e sobrava um pedacinho na sua mão? O lacre, né? É, o lacre. Então, começou a gerar um lixo tremendo. Né? Então, porque eu analiso até o desenvolvimento do design na latinha. Então, mostra que você às vezes cria alguma coisa, mas você não percebe, que é o caso da Nespresso, não percebe a quantidade de lixo que você está criando e não sendo uma coisa sustentável. Então, eles começaram a ver que aquilo ali estava em tudo quanto era lugar, pelo chão, pelo coisa. Daí inventaram a que fica ali. Então, você abre e ela mantém na latinha. Então, quando você... Que se for para reciclagem, né? Já vai na separação, direto, na lavagem, não fica caindo, não cai, né? Que é a importância do design, que a gente tem nesse exemplo, uma designer que está reutilizando, né? Reutilizando coisas que são... É um absurdo, né? A quantidade que você falou, a quantidade... 11 vezes no mundo dá para dar volta. A quantidade, os números do ano passado. E a gente tem que dar valor para esse tipo de coisa. E muda o comportamento também, né? As empresas estão atentas a isso, né? Tem que estar, porque... que é o caso, por exemplo, de você... Eu brinco sempre que você
tratar com sustentabilidade não é simplesmente dentro de um projeto, não é simplesmente você fazer o puff com garrafa de PET ou uma mesinha com coisa. Sustentabilidade, na realidade, ele é que você haja de determinada forma, que você garanta que o mundo que a gente existe seja o mesmo para o seu tataraneto. Então, que você não quebre tudo. Você como designer, você como responsável, o fazer design não é chegar e derrubar tudo e trocar tudo. Você cria uma quantidade de entulhos, de coisa que não é sustentável mais. Então, você como profissional, você tem que saber reutilizar as coisas, reutilizar, adaptar, como é o caso desse colar aqui da Cláudia Janine. Vou usar nas próximas vezes, eu vou trazer também mais imagens, como ela faz tudo isso, e informações, acompanhem. Tá quase acabando o programa, mas sabe que a produção me pediu, falou assim, nossa, a página do Facebook, no Facebook da Miriam é riquíssima de informações, de imagens, e ela tem uma comunicação assim, com uma foto, com um vídeo e uma frase. Aí selecionamos para a gente fazer esses últimos minutinhos aqui do programa, esse jogo rápido e essas impressões pelo mundo de Miriam Gurgel. Vamos primeiro aí mostrar as imagens, dois vídeos bem curtinhos, que é do Museu de Design da Dinamarca, mas tem alguns detalhes que eu queria que você comentasse em cima, aí apresentando esses dois vídeos, né? Que foram feitos, pelo que a gente viu, pela data há 2 meses, então é novidade, né? É novidade, é que eu estive lá visitando e eu, quando voltei, tive um tempo, coloquei, fiz um videozinho de fotos do Museu do Design dinamarquês. São fotos que mostram as cadeiras, a evolução do design, coisas até que a gente acha que foram feitas agora e que na realidade foram feitas há muito tempo atrás, que mostram os desenhos à mão, as coisas feitas que é muito interessante, né, ter uma ideia de como são até os museus lá fora, né, dessa área de design. E temos também aí nas próximas imagens, né? Tem assim um arzinho, um momento, uma coisa bem íntima, né? Mas aí que você notou que tem a ver aí com a cidade mais populosa do estado aí norte-americano, que é Memphis, né? E que tem esses detalhes, essas cores, né? Acho que a gente acaba identificando também, assim, do que a gente acaba acompanhando pelo cinema e também pelas revistas, né? Que são características que realmente dá esse arzinho, como você definiu aí nessa postagem, com essas cores aí tão vivas, que a gente vai ver agora nessa próxima imagem, que é esse momento, né, desse registro, né? Que ele mostra aí também, são os detalhezinhos do Memphis, desse próprio vibração, né, das cores, do estilo, até do estilo Memphis, com as cores, com as formas intrigantes. Eu sempre posto alguma coisa e coloco alguma coisa para você pensar em cima. E lá no fundo a gente já vê que está predominando muito esse tipo de estante mais livre, né? Prateleiras, né? Formando ali realmente se você vê, parece uma figura, né? E parece uma estante que é feita agora e na realidade é dos anos 80. Então a gente vê como às vezes a gente julga coisas que são de agora e que na realidade são de anos atrás. Vamos passar então para a próxima e depende do ângulo. Por que depende do ângulo? Vamos saber. Porque sempre, depende do ângulo que a gente olha, é o que a gente percebe. Então aí seria, por exemplo, você olhando de cima no mezanino. Eu brinco sempre com essa imagem, né? Por exemplo, assim, a criança, quando ela vai desenhar você, ela desenha um rostinho, ou desenha um menininho, ela faz o quê? Ela faz um círculo, põe 2 olhos e põe 2 buraquinhos no nariz. Isso por quê? Porque ela olha você de baixo. Então, a coisa que ela vê, depende do ângulo. Então, você precisa criar imagens tanto para o ângulo que você está vendo no seu dia a dia, ou quando você sobe e você vê de cima. Então, depende do ângulo que você olha.
Então, rapidinho, que tal um cinza, né? Já que a gente tem aí todo o trabalho relacionados aí à procura de novos materiais e também aí a composição de cores. E o cinza está surgindo cada vez mais aí, tanto pelo cimento queimado, Isso. né? E esse é um ambiente muito bacana. E eu brinco sempre também, se você vai trabalhar com uma proposta monocromática ou acromática ou mono, que no seu caso está usando o amarelo somente, e você vai estar trabalhando com uma cor só, e o cinza, né, o acromático, brinque com a textura, ou brinque com o contraste de intensidade do cinza, porque senão ele fica tudo monótono. Tem muito mais na página da Miriam Gurgel. E só para terminar, uma coisa bem íntima, né? Porque eu acho assim que nos aproxima, né? Pela leitura que a gente acaba fazendo dos livros, mas quando a gente vê algo assim que ela realmente desenha à mão e tá adorando fazer isso, é a foto aí, a última, se puder passar já por causa do nosso horário. Muito íntimo isso, né? A gente começa a notar, né? Que, você é completa. Eu sou da geração que desenhava à mão ainda. E ali você fez uma observação que são poucos não tem armários, né? Tem poucos armários. Esse aí foi um projeto residencial meu, inclusive, que foi executado na Austrália, e que estão mostrando a variação, inclusive variações que podem ocorrer com a mesma planta. Você pode transformar em office, ou você pode transformar num outro dormitório, mas você trabalhar à mão é sempre uma delícia. Realmente, gente, vamos levantar 1, 2, 3 e muitos brindes, né? O programa foi completo e se tivesse condições, né? Se tivesse mais tempo, e ela só está como passagem aqui por causa dos eventos relacionados ao lançamento do livro, a gente poderia marcar os próximos, mas fica esse compromisso. Toda vez vindo a São Paulo, vamos fazer sempre essa conversa rica de conteúdo. Vamos então deixar agora detalhes, repetindo, quem é de São Paulo, terça-feira, na Livraria Cultura, lá na Avenida Paulista, facinho, você é do Metrô Consolação, a Livraria Cultura dentro do Conjunto Nacional, o lançamento do livro a partir das 6h30 da tarde. Isso. E também aí com outra agenda mais aí voltada para as palestras e participações e para os meus parceiros, amigos do curso de Design de Interiores da Unicesumar, vai ter um bate-papo na próxima semana. Então, tudo muito aí realmente para aproximar o design e também a arquitetura do nosso dia a dia. Quer deixar mais alguma mensagem, recado antes aqui do nosso só dizer finalmente? Pro pessoal que eu tô no Face, né, no Facebook, eu tenho um Face e tenho uma page, pode entrar em contato comigo, quiser conversar, quiser falar, quiser perguntar, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Se eu souber, eu respondo de imediato, se eu não souber eu vou pesquisar. Lembrando que a gente nunca sabe tudo e que se a gente acha que sabe tudo, a gente não sabe nada. Só quero agradecer mais uma vez a todas as participações, interações, perguntas e lembrando, todo este conteúdo fica armazenado na página da AltV e também na página do Por Dentro da Mídia. Nesse momento estamos ao vivo e depois vocês podem baixar e guardar para assistir a qualquer momento. Voltamos na próxima semana com Design e Arquitetura. Tchau, até a próxima!